Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo do dia seguinte, o vídeo aí de segunda-feira, o vídeo da dor de cabeça, da cabeça inchada, e hoje mais inchada do que nunca por causa daquele massacre de ontem. A gente vai falar muito sobre esse assunto, sobre a derrota de ontem, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paciência, não da forma truculenta de ontem. Peço até desculpa se eu me exaltei um pouco, mas cara, não dá, cara. Não dá, não dá. A gente não tem sangue de barata para suportar certas coisas que acontece dentro do Vasco da Gama. Jogos como esse, como de ontem contra o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, desculpa de time reserva para a derrota que foi, para mim não serve. Negócio de, pô, tava com time reserva, então não pode se contextualizar. Pode contextualizar sim, gente. Tanto pode contextualizar, que eu vou contextualizar aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada, peço a vocês para deixar o joinha, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, gente, ativa o sininho de notificações, que é importante para vocês saberem quando algum vídeo subir na plataforma. E comenta, se quiser comentar, discorda de mim, concorda comigo, não importa. Portanto que, assim, tem que ser um bate-papo saudável, na educação, todo mundo respeitando um ao outro. É válido, gente, ninguém precisa concordar comigo em tudo. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão, eu aqui só trago informações para vocês, eu só repercuto as informações que eu pego na internet, que eu pego aí nos veículos de comunicação esportivos e tudo, e trago aqui para vocês mastigado. A minha função é essa. Aqui é um canal de torcedor, é canal para a gente falar de Vasco, para a gente falar de futebol, para a gente falar de zoeira de vez em quando, para a gente zoar o rival de vez em quando também, quando a gente tem condições de zoar, entendeu? Canal para bate-papo e para informações que saem aí pela internet, que talvez você não tenha muita paciência de procurar, de pesquisar, ou às vezes não tem tempo. Eu trago mastigadinho aqui para vocês, tudo direitinho aqui nesse vídeo bacana. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curto hoje, que eu tô cansado. Eu fui com a minha mãe lá em Petrópolis, cara, e a gente tem que ir de van, a gente vai com a van da prefeitura aqui de Paracambi, que a prefeitura disponibiliza. É 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e minha mãe foi até atendida cedo. Antes do meio-dia ela já estava liberada, mas tem que esperar o resto para voltar para casa. Fiquei tentando gravar vídeo curto na rua, ali lá na clínica de olhos lá de Petrópolis, né? Lá na Serra, Cidade Imperial. E a gente pegou engarrafamento na volta, foi estressante pra caramba. Eu acordei 4 horas da manhã e eu tô aqui na capa do Batman. Então vou tentar gravar esse vídeo aqui o mais rápido possível. Vamos falar de futebol. Vamos falar aqui do final do Campeonato Brasileiro de ontem, né? O Campeonato Brasileiro que ontem tiveram rebaixados aí os dois clubes do Ceará, tanto Ceará quanto Fortaleza, né? Os rivais, mais o Juventude e o Sport. O Inter se safou no último instante. O Inter se safou com a ajuda do Botafogo, que venceu o Ceará no Engenhão, se eu não me engano, por 3-1. E o Inter também venceu o seu jogo lá. Eu achei, o Cerrado cravou, que o Vascaíno do Cerrado cravou que o Inter ia escapar. Eu não acreditava por causa do próprio Inter. Eu não conseguia acreditar no Inter. O Inter estava muito apático, cara. Estava muito anímico. E o Abel ali, para ser o salvador da pátria. Na verdade, o Inter se safou mais com a incompetência dos outros, né, cara? Tudo bem, o Inter fez até a parte dele, desculpa. Mas se não tivesse também a ajuda do Botafogo, por exemplo, ou até mesmo a ajuda de outros clubes, o Inter não ia se safar. Então, o Inter se safou, o Santos se safou, passou o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu para 15º, e obrigatoriamente o Vasco vai disputar a Sul-Americana do ano que vem, se não for para Libertadores via Copa do Brasil, né? O Vasco terminou em 15º, porém, como o Corinthians está na frente do Vasco, o Santos ultrapassou o Vasco.
O Cruzeiro está lá na zona da Libertadores, o Fluminense também. Qualquer um desses 3 clubes que ganharem a Copa do Brasil, se não for o Vasco, claro, tomara que seja o Vasco, vai dar a possibilidade de abrir um G8 para Libertadores e um G13 para a Copa Sul-Americana. Então o Vasco está dentro da Copa Sul, está dentro da Sul-Americana, o Vasco está ali garantido, obrigatoriamente não porque ele quis, porque ele fez de tudo para ficar de fora, né? Depois daquele vexame de ontem, daquele jogo de ontem, que eu vou falar daqui a pouco, que ainda está atravessado aqui, o Vasco fez uma força incrível, descomunal, cara, para ficar fora da Sul-Americana. Mesmo assim, com a ajuda dos outros clubes, eles não deixaram que o Vasco fosse para a Copa Sul-Sudeste. Eu acho que os clubes lá, o Inter, o Vitória que escapou, o Inter e o Vitória que escaparam do rebaixamento, eles estão na Copa, o Inter no caso, né, na Copa Sul-Sudeste, o Vitória já está lá na Copa, né, lá no Nordeste, lá já outra situação. Mas enfim, então o Vasco por obrigação vai disputar a Sul-Americana ano que vem. Então o Vasco acabou no 15º lugar, um turno de derrotas, cara. O Vasco, ele teve um turno, ou seja, 19 partidas de derrota durante o Campeonato Brasileiro todinho. E com isso o Vasco, ele entra numa lista seleta de clubes que tiveram esse mesmo número de derrotas, né, equivalente a um turno, né, mas se safaram do rebaixamento. São esses clubes, eu vou colocar a lista aqui para vocês, ó. Goiás em 2007 com 19 derrotas, Atlético Mineiro em 2010 e 2011 com 19 derrotas. Olha só os clubes que passaram por isso e onde eles estão agora, tá? Palmeiras, 2014 com 20 derrotas, 2014, nós estamos em 2025, são 11 anos atrás. O Urubu em 2015, há 10 anos atrás, com 20 derrotas, né? O Palmeiras de novo em 2015 também com 19 derrotas, safou também do rebaixamento. O Botafogo em 2019 com 19 derrotas. O Botafogo que foi campeão da Libertadores agora, né? 2024, se eu não me falha a memória. Ceará em 2019 com 19 derrotas, Sport em 2020 com 20 derrotas. Corinthians em 2022 com 20 derrotas e agora o Vasco em 2025 com 19 derrotas. Olha o detalhe, cara. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, os últimos campeões da Libertadores já passaram por isso recentemente, coisa assim, de 10 anos. O Botafogo, até menos tempo, né? 2019, conseguiram conquistar a Libertadores agora, Campeonato Brasileiro. O Urubu, então, está empilhando um atrás do outro. Pode ser um prenúncio pro Vasco, de repente, né? Ganhar uma Copa do Brasil agora e começar a dar uma guinada para cima. Quem sabe, né, cara? Quem sabe não chegou a nossa vez. Vamos ser otimistas, né? Vamos falar de mercado da bola. O Vasco da Gama aqui, olha. Algumas notícias aqui interessantes. Parece que o Vasco aí anda interessado no Rafael Veiga, no Mandaca e no Talhari também, do Juventude, né? O excelente atacante Talhari. Ó, teve bola de ouro e falar nisso, tá, gente? Bola de ouro hoje, PH foi premiado aí como melhor lateral direito, né? O Ryan ficou de fora, o Ryan não foi escolhido como revelação do ano, nem o Léo Jardim, que também tinha uma esperança aí de que seria o melhor goleiro aí do campeonato. E teve outras votações ali da ESPN também, que o lateral direito foi outro. Mas enfim, eu sei que o PH aí conseguiu. O excelente técnico do Mirassol, o Rafael, eu botei no vídeo curto lá, eu sempre esqueço o nome dele. Também, merecidamente, cara, como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, por ter levado o Mirassol à 4ª posição da competição, pela primeira vez na história do Mirassol. Excelente campanha do Mirassol, sem perder uma partida dentro de casa. Muito merecido, gente. Vamos falar de mercado da bola agora, olha só. Rafael Veiga, interesse do Vasco. O Mandaca e o Talhari do Juventude. O Vasco está sondando aí, até Sérgio Ramos aí, cara, eu ouvi falar que o Vasco está sondando. Mas é aquela questão, cara, eu não vou ficar aqui
falando de especulação de jogador. Sérgio Ramos parece que vai ficar livre aí agora, né? Rescindiu o contrato dele. E parece que vai ficar livre, mas, cara, a gente tem que cair na real. O Vasco não tá podendo, assim, olhar muito pro alto também. O Vasco ele tem que fazer umas contratações mais contidas. E dessa forma tem um jogador que o Vasco está de olho, que eu tenho aqui até uma informação interessante. O nome desse jogador é o Johan Rojas. Ele pertence ao Monterrey do México, ele tem 23 anos, porém ele está emprestado para o Necaxa. Além do Vasco, existe alguns clubes da MLS e também o Atlético Mineiro de olho nesse jogador. A questão é o seguinte, a questão é que o clube, no caso, né, que detém os direitos dele, que é o Necaxa, tem medo de negociar com o Vasco por causa da fama de mal pagador. Olha isso, cara. É o bônus e o ônus de uma recuperação judicial. O ônus da recuperação judicial é essa. O Vasco colocou na recuperação judicial aí a compra do Léo Pelé, a compra do Jair, a compra do Pedro Raul, já vendeu o Pedro Raul, já vendeu o Léo Pelé e a dívida está lá na recuperação judicial. Qualquer um vai ter medo, cara. Qualquer clube vai ter medo de negociar com o Vasco, não vai confiar, não tem como, não tem como, cara. É complicado, vai ser complicado para o Vasco fazer a contratação ano que vem. O Admar Lopes vai ter que rebolar aí para fazer contratações aí pontuais aí que o Vasco está precisando muito. E vai ser muito complicado para o Vasco por causa da recuperação judicial, e o Vasco adquiriu aí uma fama aí de não pagar. Infelizmente, né, cara? Então, é muito complicado, gente. Olha, saiu a arbitragem para as semifinais da Copa do Brasil, tanto do jogo do Vasco contra o Fluminense, quanto o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians. Jogo de ida, eu trouxe aqui no vídeo curto também mais cedo. Rafael Santa Claus vai apitar Vasco Fluminense. Eu tinha cantado a pedra no vídeo curto que os dois foram poupados na última rodada do Campeonato Brasileiro e não foi à toa. Essa informação eu peguei ali no Instagram, se eu não me engano. E tá aí, ó. Rafael Claus vai apitar o jogo do Vasco e o Anderson Daronco, o famoso bombado, ia falar um troço aqui, mas pode derrubar o vídeo. O famoso bombado vai apitar Cruzeiro e Corinthians no jogo de ida. E no jogo de volta, será que eles vão revezar? Eles vão fazer troca-troca? O Rafael Claus vai para lá, o Daronco vem para cá. Será que é isso? Eu não sei. Eu sei que a CBF ela se supera a cada dia que passa. É assim que eles vão profissionalizar os árbitros. Olha, o Diniz ele só fica se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, tá, gente? A informação aqui que saiu que parece que existe uma insatisfação muito grande dentro da diretoria, existe uma pressão muito grande em cima do Pedrinho para mandar o Diniz embora. E eles só não mandaram ainda o Diniz embora porque tem uma Copa do Brasil, uma decisão de Copa do Brasil batendo na porta. Eu também não acho momento para isso, eu acho que isso não vai resolver em nada, eu acho que só vai atrapalhar, demitir técnico agora. Aí vê, não ganhou a Copa do Brasil, perdeu, não sei o quê, faz o planejamento para o ano que vem e já avisa outro técnico, porque realmente já está desgastado, já passou. Também mandar o Diniz antes do campeonato ter terminado também era burrice, entendeu? Por mais que ele esteja errando também, não é só ele, os jogadores também têm muita culpa, essa diretoria do Pedrinho tem muita culpa, eu vou falar disso aqui já já. Então, cara, é muita coisa envolvida, não é só o Diniz, tá? Mas o Diniz também ele tem a parcelinha dele de culpa. Olha, o DVD pode sair do Vasco, o Vasco pode negociar o DVD, talvez o DVD não fique, né, para a temporada seguinte no Vasco da Gama. E o Coxa tá querendo o Verratti, o Coxa tá interessado aí no atacante Pablo Verratti, nosso pirata da colina. Verratti que não vem, né, cara? Vem numa seca aí de gols aí, terminou o Campeonato Brasileiro em baixa. O que vocês acham? Tem que negociar o Verratti? E se o Diniz for mandado embora, será que tem como o Verratti continuar? Porque talvez o Verratti não esteja se encaixando na filosofia do Diniz, eu penso assim também. O Verratti é um bom jogador, a gente tem que ser muito grato a ele, porém, ele tem caído muito o rendimento dele, só fez gol contra o Red Bull Bragantino nas últimas 8 partidas, se eu não me engano.
Mas também a filosofia de jogo do Diniz não atende ao Pirata. E aí, o que vocês acham? Bota aí nos comentários se tem que negociar o overhead, trazer um atacante de maior mobilidade, mais rápido, mais ligeiro. Coloque aí nos comentários. Olha, pessoal, tem uma informação aqui que o José Roberto Lamáquia se reuniu com a diretoria do Vasco aí para tratar sobre investimentos na SAF do Vasco, tá? Tá esquentando mais ainda o negócio, toda hora. Essa informação aí é do Gilmar Ferreira, tá? Ah, só para fazer um adendo. A informação dos clubes aí que perderam um turno inteiro e não foram rebaixados foi um levantamento aí da ESPN Brasil, tá? Então, voltando ao assunto, José Roberto Lamarca esteve aqui no Rio 2 dias seguidos, tanto ele como a Leila Pereira, conversando aí com a diretoria do Vasco, para ver aí a maneira de investir na SAF do Vasco e aquele ditado onde tem fumaça a fogo. Então, cara, eu tô passando a informação. O Gilmar Ferreira levantou essa bola aqui, eu tô passando para vocês. Eu só acredito quando acontecer. Eu só acredito vendo, cara. Eu sou igual o São Tomé. Eu tenho que ver para crer nesse tipo de coisa, principalmente em futebol, onde tudo pode acontecer. Olha só aí numa notícia aqui, cara, também interessante e bem medonha, né? Euriquinho vai vir candidato à eleição do Vasco no ano que vem. Os bastidores políticos do Vasco já começam a pegar fogo, porque o Euriquinho já se propôs a vir candidato e já falou que vai vir com uma oposição fortíssima contra o Pedrinho, vai vir pesado. Eu já começo a ficar com medo, eu já começo a ficar preocupado, porque ano que vem o Vasco já pode ficar sem São Januário, sem a sua casa, vai ter que jogar fora, vai ser um ano importante, vai ser um ano complicado. RJ aí na porta também. E, cara, começa esses conflitos nos bastidores ali políticos do Vasco, é uma porcaria, cara. Começa um atacar o outro, é aquela inflamação de ego para lá, inflamação de ego para cá, aquela disputa de ego, e o clube mesmo fica em segundo plano o tempo todo. Não é à toa, cara, que a gente caiu aí 4 vezes e repetiu uma Série B na última queda que a gente teve, né? Olha também o pessoal que andou administrando o Vasco. Eurico Miranda, uma eternidade. Depois disso, olha, o Eurico Miranda ele podia não prestar, mas todas as pessoas que eu vejo dentro do futebol diz que ele era um cara de palavra. Ex-jogadores, empresários, sempre disseram que ele sempre foi um cara de palavra, que o aperto de mão dele valia mais do que uma canetada, tá? Agora o Euriquinho não bota a mão no fogo por ele por nada, eu não quero nem ele pintado de diamante, cara, dentro do Vasco da Gama, que isso aí é safado. O Éder Luiz falou que foi humilhado e maltratado por ele pra caramba na última passagem dele pelo Vasco, quando ele ficou contundido. Diz que ele não vale nada, que ele é pilantra, ele é 1000 vezes pior do que o pai. Tanto é que na última gestão do Eurico, que o Vasco caiu, né, também em 2015, o Euriquinho já estava no comando do clube e a gente não sabia, porque o Eurico já estava bem debilitado por causa do câncer. Ele já estava bastante doente, o Eurico já não estava mais tomando decisão de nada direito, então o Euriquinho que assumiu ali as rédeas do negócio. E o Vasco só via a bancarrota naquela época, cara. Só via a bancarrota. Eu não estou dizendo que o Eurico foi bom, não estou dizendo isso, não estou defendendo o Eurico, mas com certeza na mão do Euriquinho piorou 1000%. Então, cara, vai começar o jogo de intriga, né? Que esse mundo político dentro do Vasco da Gama. E como eu ia voltando, né? Aí o Vasco foi administrado por um ex-jogador, por um ex-ídolo em campo, que foi o Roberto Dinamite. Foi a maior burrada para mim que ele fez na vida dele. Depois volta o Eurico de novo. Depois me entra um médico que trabalhou mais de 20 anos do clube, que foi o Alexandre Campelo, que é médico, que é um excelente ortopedista, e se meteu na política do clube também. Depois entrou o Jorge Salgado, que é um empresário, mas que nunca pensou no Vasco de verdade, sempre pensou em usufruir do Vasco da Gama e nunca ajudar, né? Para mim foi o pior deles todos, o Jorge Salgado. E o Pedrinho, outro ex-jogador, outro ex-ídolo de campo também, que não sabe nada de administração. Agora tu pega o rival, cara, tu vê lá, Eduardo Bandeira, Landim, que já foi diretor na Petrobras, agora o BAP, que é dono da Sky. Porra, não tem como você comparar, cara. Os caras de negócio
acostumado com o negócio, cara, comparado a quem administrou o Vasco nos últimos anos. É por isso que a gente está nessa situação. Eles estão nessa situação favorável aí. Se a Leila Pereira vier com o Lamáquia se unir ao Pedrinho, cara, vai ser excelente, cara. Eu torço para que aconteça de verdade, assim. Eu não acredito muito não, mas eu torço. Que a Leila Pereira é uma mulher de negócio, ela é sábia, o marido dela também. O Pedrinho está precisando de um suporte. O Pedrinho, ele não é ruim. Ele só é inexperiente e ele não sabe nada. Ele está cercado de gente competente também. Então o Pedrinho precisa de gente ali boa do lado dele para ajudar ele, né? Nessas paradas aí, nesses meandros aí mais de bastidores de futebol aí, ter mais pulso forte, que eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Olha, pessoal, já falei do Eliquim, deixa eu falar uma coisa aqui, contextualizar uma coisa. Primeiro eu quero falar da expulsão do seu Hugo Moura. O Hugo Moura ele foi expulso ontem, mais uma vez infantilmente, né? Igual das outras vezes que ele foi expulso também. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. Rodou um áudio aí tempos atrás, quando a Força Jovem foi fazer aquela cobrança lá no CT Moacir Barbosa. Para a torcida chegar lá para cobrar dos jogadores, e aí é nessa que eu entro, que essa gestão ela é amadora, né? Ela é amadora e inexperiente. Para a torcida ter chegado lá, rolou um áudio por aí. Eu tenho esse áudio, vou botar esse áudio aí para vocês. De um suposto membro da Força Jovem, olha, eu não tenho certeza, tá? É um áudio. Eu não sei o que é que tá falando nesse áudio. Mas o cara toca no nome do Fabinho e do Marcelinho, presidente e vice-presidente da Força Jovem, né? Que é um áudio que ele diz que é o seguinte, que o Hugo Moura falou com a irmã dele que o pessoal estava insatisfeito com o Fernando Diniz xingava o pessoal na beira de campo e aumentou mais 1 hora na carga horária de treinamento. E o pessoal estava bolado com ele. E diz que o Felipe Coutinho foi tirar satisfação com ele por causa disso. Aí do lado do Felipe Coutinho ficou o Puma Rodrigues e o Ryan, e o Verrete tomou as dores do Fernando Diniz, né? Aí diz que isso, que a irmã do Hugo Moura falou com alguém da BTV Esporte. Esse cara da BTV foi e mandou para a torcida, e a torcida foi lá. Agora, olha só a que ponto chega o negócio. A diretoria sabe do negócio desse, cara. Essa diretoria sabe do negócio desse, que familiar de jogador tá vazando informação, tá vazando alguma coisa, lavação de roupa suja, para fora, para mídia, pro lado de fora. A diretoria ela tem que tomar uma atitude. Agora está rolando o boato do seguinte. O pessoal da Força Jovem está falando. Ainda pegam e escalam ele no último jogo, se tratando do Hugo Moura. Tudo leva a crer que você pensa e imagina que o Hugo Moura fez aquilo de propósito. O Hugo Moura agiu propositalmente ontem para ser expulso, porque ele já está pé da vida mesmo, ele já está querendo dar linha na pipa e parece que realmente ele não vai ficar, tá? Aí depois a substituição do Verrete, quando o Verrete sai daquela maneira, e vem um monte de gente, vem gente no Instagram falar pra mim, tu não sabe nada de futebol. Porra, eu não sei nada de futebol, eu acompanho o Vasco desde 6 anos de idade, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu sei um pouquinho só de futebol, um pouquinho só. Eu sei muito bem quando o jogador sai chateado porque ele quer continuar em campo ou quando ele tá já aborrecido com alguma coisa já faz tempo. A maneira que o Verrete saiu, cara, tirando a atadura do expulso, arremessando a chuteira longe, aquilo ali não é normal, cara. Já é um sintoma de desgaste, ó, de muito tempo já que tá acontecendo. Muito tempo mesmo, tá? Então, cara, alguma coisa aconteceu naquele grupo, esse grupo rachou. Agora, a atitude do Verrete, assim, foi até criticado ali, o Felipe Melo criticou que não é hora de fazer isso. E o Verrete é um líder dentro do grupo, né? Pode repercutir mal, eu até concordo. Mas também me colocam no lugar do Verrete, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ou o Verrete saiu realmente puto com o Fernando Diniz, ou então ele saiu puto com a expulsão do Hugo Moura, que ele sabe que ele fez de sacanagem. Ou uma coisa ou outra, cara. Eu sei que tem uma coisa muito estranha no ar. Eu vou colocar o áudio aí do cara da Força Jovem aí explicando o negócio do Hugo Moura. Daqui a pouco eu volto. Assiste o áudio aí. Mano, chegou a informação lá no telefone do Fabinho, do Marcelinho, que a irmã do Hugo Moura chamou um influencer lá, que é o repórter do BTB Esporte, o maluco tava até lá. Falou que
os caras tão putos com o Diniz porque o Diniz aumentou 1 hora de treino e que o Diniz fica xingando os caras na beira do campo. Aquele jeito dele, né, de treinar. E falaram também que o papo que chegou nos caras, que o Coutinho foi tirar satisfação com o Diniz, né, por causa dessa porra de ficar xingando e tal. Aí o Verratti foi contra, tá ligado? Aí o Coutinho, o Puma e o Ryan ficaram putos com o Verratti. Foi o papo que rolou, tá ligado? Que chegou e os cara tiveram a confirmação. O Fabinho e o Marcelinho estavam lá falando lá e os caras falaram que tiveram a confirmação, mano. Por isso que eles foram lá no protesto, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, foi mais conversa do que protesto e apoio, tá ligado? Os caras apoiaram lá os malucos, não direcionaram nada à diretoria, não foi direcionado nada à diretoria, foi só pros jogadores. Eles falaram que da torcida lá, que a torcida tá do lado do Diniz e da diretoria, e que a cobrança pros jogadores mesmo. Os caras tomam vergonha na cara. Falou que se perder contra o Inter, tá ligado? Sexta-feira, antes do jogo do Mirassol, a cobrança vai ser diferente. Nunca é. Vai ser a mesma merda que a gente já tá acostumado. Então, vocês viram o áudio aí, agora eu não sei a veracidade desse áudio, é um áudio que já estava comigo já há muito tempo, eu não quis botar para fora, tá? Agora eu resolvi colocar por causa do que aconteceu e por causa que o negócio foi com o Hugo Moura está envolvido também no assunto, e agora estou colocando esse áudio aí porque é muito esquisito, e agora o pessoal da Força Jovem falando, olha lá, a gente avisou, ainda escalam ele, o pessoal está correndo um murmurinho aí que o pessoal da Força Jovem ainda está dando lição de moral na diretoria e no Diniz, que ainda pega e escala o Hugo Moura. Vamos contextualizar aqui agora o jogo de ontem, gente. Olha só, eu estou ouvindo falar por aí que não dá para contextualizar o jogo, porque o Vasco foi com o time em reserva e coisa e tal, e que não tem como a gente fazer uma análise, não tem como tirar parâmetros. Gente, olha só, esse time reserva que o Vasco foi, tirando o Fusato, que agarrou em 2 outras oportunidades, se não me engano, tomou 9 gols. Acho que ele agarrou 5 partidas. Tomou 9 ou 10 gols. Tirando o Fusato, o resto, tudo já fazia parte do plantel desde o início da temporada. Foi a janela horrível que a diretoria fez no início de temporada e que ela teve que consertar no meio do caminho, né? Com a chegada do Admar Lopes. Ó, o Tietê, improvisado na lateral direita, não é surpresa. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, já tivemos essa dupla de zaga lá atrás, tá? E jogadores que volta e meia vinham entrando aí até pouco tempo atrás. Vitor Luiz na lateral esquerda até pouco tempo atrás era o reserva imediato do Lucas Piton. Aí no meia, na meia, o Diniz escalou o Matheus França, o Hugo Moura e o Matheus Cocão. Matheus Cocão e Hugo Moura foi dupla de cabeça de área há muito tempo no início do ano. Muitos jogos e ano passado também, tá? Ano passado também. O Matheus França não, Paulinho Paula, né? Paulinho Paula, antes de machucar também era titular. Se machucou, não voltou legal, mas jogos atrás também, já tem muito tempo que ele não joga, às vezes ele não era nem relacionado, mas chegou a voltar, chegou a reestrear novamente, né? Agora sim, o Matheus França, que chegou agora no ataque, o Verratti e o Andrés Gomes também, que chegou agora, também é novidade. Então, gente, assim, no lugar do Andrés Gomes talvez teria o Ryan, no lugar do Matheus França talvez teria o David, né? Que entrou no segundo tempo depois, também não tropeçou em cima da bola, quando chegou sozinho de cara pro gol. Enfim, cara, não é um time tão reserva assim para você tomar de 5-0 do Atlético Mineiro. Cara, 5-0 foi muita coisa. Não dá para dar essa desculpa a time em reserva. Eram jogadores, cara, que vinham entrando em partidas aí recentes, que vinham sendo escalados, que vinham sendo aí aproveitados aí na ausência do titular, entendeu? Eram jogadores que vinham treinando aí, cara, vinham entrando aí nas partidas constantemente. Então não tem esse papo de time reserva, tomou de 5 porque tá em time reserva, não tem essa não, cara. São jogadores aí, tem jogadores ali que são praticamente titulares. Caso do Tietê,
Caso do Verratti, caso do Matheus França, são praticamente titulares, porque já começaram partida jogando, entraram no segundo tempo, né? Agora, colocar o Leandrinho no lugar do Verratti, botar o moleque na fogueira, o Vasco com -1, com a incumbência de puxar um contra-ataque, o que ele quis fazer? Ele trouxe o Vitor Luiz para o lugar do Hugo Moura, aquele buraco que o Hugo Moura deixou, e ele quis botar o Leandrinho ali para puxar de repente o contra-ataque. Porra, é sacanear muito o moleque, Diniz. É sacanear muito o moleque. Várias vezes você teve a oportunidade de botar ele aí na ausência do Piton. O Piton jogando mal pra caramba. E você preferia o Vitor Luiz ou preferia inventar o Puma Rodrigues na lateral esquerda, como você tá fazendo hoje, cara. E nunca deu oportunidade pro moleque. Agora tu vai botar a responsabilidade nas costas do moleque numa fogueira daquela? Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, olha, não tem desculpa para os 5-0. A derrota, tudo bem, poderia ser até normal, perder de 2-1, 3-1. A gente até concorda, os caras estão jogando lá dentro do gramado sintético. A derrota seria normal. Agora, 5-0, meu amigo, é coisa demais. Me desculpa, para dar desculpa de time reserva, para mim é coisa demais. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Tenham uma noite abençoada. E eu fui, galera.